A recepção do hotel em Denver estava com aquele cheiro estranho de café requintado misturado com desespero humano. Telões piscando a voo atrasado, gente reclamando em 3 idiomas, criança chorando no colo da mãe, mala batendo no chão, e eu ali, parada, abraçada na minha bolsa como se fosse um colete salva-vidas. Nevava do lado de fora. Neve de verdade. Daquelas que parecem bonitas só em foto, porque na vida real significam atraso, frio entrando no osso e paciência sendo testada. Eu estava cansada. Não era aquele cansaço dramático de novela, era o cansaço honesto de quem trabalhou demais, dormiu de menos e ainda teve que ouvir palestra motivacional em aeroporto. Minha cabeça latejava, meu pé direito já tinha desistido da bota, e eu só queria subir para o quarto, tomar um banho quente e fingir que o mundo não existia. Foi exatamente nesse momento que meu celular vibrou. Mãe. Suspirei antes de atender. Sempre que ela ligava sem avisar, vinha alguma surpresa. E surpresa, na minha família, nunca era boa. Oi, mãe, atendi, tentando manter a voz neutra. Ela nem perguntou se eu estava bem. Nem a boa noite, nem a chegou bem. Foi direto ao ponto, animada demais. Filha, estou te ligando só para avisar que seu pai decidiu fazer o aniversário dele na sua cabana de Aspen. Já convidei todo mundo. Eu pisquei. 1 vez. 2. 3. Olhei em volta, como se alguém estivesse filmando aquilo. Juro que por um segundo pensei que fosse pegadinha. Ou golpe. Ou que eu estivesse delirando de cansaço. Como é que é? Saiu da minha boca antes que eu pudesse filtrar. Na sua cabana, ué. Aquela linda, na montanha. Já avisei as tias, seus primos, o pessoal todo. Vai ser tão gostoso, em família. Minha garganta secou. Não de emoção. De incredulidade. Aquela cabana não era da família. Aquela cabana era minha. Comprada com meu dinheiro, meu esforço, minhas noites viradas, meus riscos. Eles nunca tinham colocado um centavo ali. Nunca. Nem um tapete. Eu ia falar. Juro que ia. Mas antes, ouvi a voz dele ao fundo, rindo. Meu pai pegou o telefone da mão da minha mãe sem pedir. Filha, família divide, né? Disse, no tom de quem estava me fazendo um favor. Você quase não usa mesmo. Família divide. Aquilo bateu estranho. Não foi raiva imediata. Foi aquela sensação gelada de quando alguém passa do limite com tanta naturalidade que você demora um segundo para entender que foi desrespeitada. Eu fechei os olhos por meio segundo. Respirei fundo. Olhei a neve lá fora. E sorri. Sim, eu sorri. Claro, pai, respondi, com a voz mais educada que consegui fabricar. Aproveitem. Do outro lado, ouvi risos. Aquele riso de quem acha que ganhou. Minha mãe já começou a falar sobre quem ficaria em qual quarto. Meu pai comentou algo sobre vinho, lareira, comemoração grande. Eles estavam planejando. Em cima de algo que não era deles. Com uma confiança impressionante. Desliguei o telefone devagar. Fiquei alguns segundos parada, olhando para a tela apagada, enquanto a fila da recepção andava e a atendente me chamava com cara de poucos amigos. Peguei a chave do quarto, agradeci, subi no elevador. Dentro daquele cubículo espelhado, sozinha, com minha imagem cansada refletida em 3 paredes, eu não senti vontade de chorar. Não senti vontade de gritar. Senti algo muito mais perigoso. Calma. Aquela calma silenciosa que vem quando você percebe que não precisa discutir. Que não precisa convencer. Que não precisa implorar por respeito. Porque você tem uma coisa poderosa, controle. A cabana em Aspen não era só uma casa bonita. Era um símbolo. Para mim, era a prova de que eu tinha conseguido. Para eles, era um troféu que achavam que podiam exibir. E ali, no elevador, com o som mecânico subindo andar por andar, eu entendi uma coisa com clareza absoluta. Eles não estavam comemorando um aniversário. Eles estavam testando até onde podiam ir comigo. E eu estava prestes a mostrar exatamente onde era o limite. Quando a porta do elevador abriu,
Caminhei pelo corredor em silêncio, entre carpetes grossos e luz amarelada. Entrei no quarto, larguei a bolsa na cadeira, tirei o casaco, e antes mesmo de pensar em banho ou cama, peguei o celular de novo. Não para ligar para minha mãe. Não para discutir com meu pai. Não para mandar áudio indignado no grupo da família. Para outra pessoa. A administradora da cabana. Rolei a lista de contatos com calma. Encontrei o nome. Toquei. Chamou 2 vezes. Boa noite, aqui é da administração de propriedades, em que posso ajudar? Sorri de canto. Oi, é sobre a minha cabana em Aspen, disse, tranquila. Preciso atualizar os acessos. Do outro lado, silêncio profissional. Atenção imediata. Claro, senhora. O que deseja alterar? Encostei as costas na cama, olhando o teto branco do quarto de hotel, enquanto a neve continuava caindo do lado de fora, silenciosa e insistente. Retira todos os códigos antigos, falei, pausadamente. E deixa apenas o meu nome autorizado. Do outro lado. Perfeito. Atualização imediata. Mais alguma coisa? Pensei por um segundo. Só por um segundo. Não. Só isso mesmo. Desliguei. E aí sim, finalmente, fui tomar meu banho quente. Enquanto a água caía e o vapor embaçava o espelho, minha mente não estava em culpa. Nem em medo. Nem em dúvida. Estava em expectativa. Porque eu conhecia minha família. Conhecia o senso de direito. Conhecia a certeza arrogante. E eu sabia que a estrada até Aspen era longa. Acordei com o barulho da neve sendo raspada do vidro lá fora. Aquele som áspero, repetitivo, quase irritante. Por um segundo, esqueci da ligação. Esqueci do absurdo. Esqueci da ousadia. Até o celular vibrar na mesa de cabeceira. Notificação de grupo. Grupo da família. Abri. E lá estavam eles. Foto da minha mãe sorrindo, de cachecol novo, legenda em letras grandes. Rumo ao aniversário do seu pai na nossa cabana em Aspen. Nossa! Outra mensagem do meu pai, logo abaixo. Já está tudo organizado, vai ser inesquecível. Inesquecível. Eu sentei na cama devagar, ainda com o cabelo bagunçado, olhando aquela tela como quem assiste a um episódio de comédia involuntária. Eles não estavam pedindo. Estavam anunciando. Não estavam perguntando. Estavam afirmando. Como se fosse um direito adquirido. Como se eu fosse um detalhe. Rolei a conversa. Tinha tia mandando áudio animada, primo perguntando se tinha lareira, outra tia discutindo quem ficaria no quarto de cima. Tudo com uma naturalidade assustadora. Ninguém, em nenhum momento, perguntou se eu tinha autorizado. Fechei o grupo. Levantei. Fui até a janela. A cidade ainda estava meio cinza, meio branca, meio acordando. Pessoas apressadas, carros deslizando devagar, aquele frio que deixa tudo mais lento. E eu ali, de pijama, encarando uma cena que não era minha, mas estava acontecendo por minha causa. Engraçado como a vida tem senso de humor. Enquanto eles planejavam minha casa como se fosse salão de festas, eu só pensava numa coisa. Eles estavam se sentindo seguros. E gente segura demais costuma tropeçar feio. Desci para o café do hotel. Peguei um copo de café, sentei perto da janela. Abri o celular de novo, mais por curiosidade do que por ansiedade. Nova notificação. Dessa vez, da minha tia. Filha, seu pai disse que você vai chegar direto em Aspen. Que bom, assim você ajuda a organizar. Eu quase engasguei com o café. Ajuda a organizar. Respirei fundo. Ri sozinha, baixinho. Aquela risada sem som, só pelo nariz, de quem não sabe se sente raiva ou acha genial o nível da cara de pau. Eu não respondi. Não por educação. Por estratégia. Enquanto isso, eles estavam a todo vapor. Minha mãe mandou foto da mala aberta no quarto, roupa espalhada na cama, legenda. Separando o look para a montanha.
Meu pai mandou o áudio no grupo da família. Já aluguei a van grande, cabe todo mundo. Vai ser confortável. Confortável. Era quase poético. Eu observava tudo como quem assiste a uma peça. Sem intervir. Sem corrigir. Sem alertar. Sem discutir. Porque discutir dá chance de defesa. E eu não queria defesa. Eu queria consequência. No meio da manhã, recebi a confirmação da administradora. Acesso atualizado com sucesso. Apenas a proprietária autorizada. Pronto. Simples assim. Sem drama. Sem gritaria. Sem discurso. Guardei o celular na bolsa e fui trabalhar. Sim, trabalhar. Enquanto minha família se empolgava com uma festa que não existia, eu tinha reunião, relatório, prazo, responsabilidade. Minha vida real não parava porque eles decidiram brincar de donos. E isso, de certa forma, tornava tudo ainda mais engraçado. Porque o contraste era gritante. Eles planejando quartos. Discutindo quem leva a sobremesa. Fazendo contagem regressiva. Eu em reunião. Resolvendo o problema. Assinando contrato. Vivendo minha rotina normalmente. Em determinado momento, minha colega comentou: "Você está sorrindo sozinha." Olhei para ela. Só lembrei de uma coisa engraçada. E era mesmo. À tarde, mais mensagens. Minha mãe. Filha, quantos travesseiros tem lá mesmo? Minha tia. Tem aquecedor em todos os quartos. Meu pai. Vou levar vinho, a lareira deve estar funcionando, né? Eu lia tudo. E não respondia nada. O silêncio, às vezes, é a forma mais elegante de assistir alguém cavar o próprio buraco. No fim do dia, o grupo virou praticamente uma central de logística. Quem leva a torta? Eu fico no quarto do fundo. As crianças ficam em beliche. Que horas saímos? Era uma organização impressionante. Parecia que estavam indo para um resort que eles mesmos tinham construído. E ninguém, absolutamente ninguém, se deu ao trabalho de confirmar comigo. Eu fechei o grupo de novo. Fui para casa. Jantei. Tomei banho. Sentei no sofá com uma manta, olhando a neve cair do lado de fora. Meu celular, em silêncio, vibrava de tempos em tempos. Mas eu não atendia. Porque eu já tinha feito tudo o que precisava ser feito. O resto era só o mundo funcionando. À noite, antes de dormir, abri o grupo uma última vez. Foto da van. Cheia. Gente sorrindo. Mala empilhada. Legenda do meu pai. Partiu Aspen. Eu coloquei o celular no modo avião. Apaguei a luz. E dormi. Sem peso. Sem culpa. Sem dúvida. Porque, lá no fundo, eu sabia. A estrada é longa. O frio é implacável. E a realidade não negocia com arrogância. A estrada para Aspen parecia a saída de um cartão postal. Neve acumulada nas laterais, árvores cobertas de branco, aquele silêncio estranho que só o frio intenso traz. Dentro da van, porém, o clima era o oposto: barulho, conversa atravessada, risadas altas e uma euforia que beirava o exagero. Minha mãe falava sem parar sobre a decoração da sala. A tia discutia onde colocar as malas. Meu pai, no banco da frente, dirigia como se estivesse levando a família para uma vitória histórica. Essa cabana é maravilhosa, ele repetia. Vocês vão ver, é coisa de outro nível. Como se fosse dele. As crianças reclamavam de fome. Um primo queria saber se tinha internet boa. Outra tia já planejava stories. Era uma excursão completa rumo a um lugar que não os esperava. O GPS anunciou a última curva. A estrada ficou mais estreita. A neve mais densa. O farol da van recortava o branco da noite como faca em bolo. É ali. Meu pai apontou, animado. Aquela lá, ó.
A cabana surgia imponente, madeira escura contrastando com o branco ao redor, luzes apagadas, silenciosa, imóvel. Bonita. Intocada. Soberana. A van parou. Portas se abriram. Gente descendo, esticando as pernas, respirando fundo o ar gelado. Que frio! Reclamou minha mãe, puxando o cachecol até o nariz. Vale a pena, respondeu meu pai, já com o celular na mão, tirando foto. Olha isso, gente! Todos se aproximaram, admirando, comentando, elogiando. Ninguém estranhou o fato de estar tudo escuro. Ninguém questionou. Ninguém desconfiou. Meu pai foi direto para a porta. Digitou o código. Nada. Digitou de novo, mais devagar. Nada. Ele franziu a testa. Riu, sem graça. Deve ter errado. Tentou outra vez. Nada. Silêncio. O vento soprou mais forte, levantando pequenos redemoinhos de neve. Uma criança espirrou. Outra reclamou do frio. Estranho, murmurou minha mãe. Meu pai tentou de novo. Agora com força demais, como se o teclado fosse obedecer por medo. Nada. A risada nervosa apareceu. Calma, gente, deve ser a bateria, disse ele, mais para si do que para os outros. A tia mais velha cruzou os braços. Você não disse que estava tudo certo? Claro que está, respondeu ele, já sem tanta convicção. Ele puxou o celular. Ligou para a administradora. Chamou. 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 Atenderam. Boa noite, administração de propriedades. Oi, aqui é o responsável pela casa da... Ele falou meu nome. Estamos aqui e a porta não abre. Do outro lado, pausa. Aquela pausa técnica, gelada. Senhor, a propriedade está com acesso restrito. Meu pai riu, alto. Como assim restrito? Eu sou o pai dela. Silêncio. Apenas a proprietária está autorizada. A frase caiu no ar como bloco de gelo. Minha mãe se aproximou. Deve ser engano, disse ela, já em tom de cobrança. Somos família. Do outro lado, a voz continuou profissional. Senhora, a autorização foi alterada hoje. Apenas a proprietária tem acesso. O sorriso do meu pai morreu ali. Não caiu. Morreu. Ele desligou devagar. Olhou em volta. A família inteira encarando. Expectativa no ar. E aí? Perguntou a tia. Ele pigarreou. Deve ser problema no sistema. Aquela desculpa fraca, lançada no desespero. Minha mãe começou a ligar para mim. Chamou. 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 Eu não atendi. O vento ficou mais forte. O frio mais agressivo. As crianças começaram a reclamar de verdade agora. Mãe, está gelado. Mãe, quero entrar. Pai, cadê a lareira? A tia olhou em volta, incomodada. Você prometeu conforto. O primo começou a bater o pé, impaciente. Vamos ficar aqui fora mesmo? Meu pai tentou outra vez. Outro código. Outra tentativa. Nada. O constrangimento começou a crescer, visível, pesado. Uma vizinha da casa ao lado abriu a cortina, curiosa. O pai da família, que sempre gostou de palco, agora estava em plena cena, sem controle do roteiro. Minha mãe, nervosa, tentou ligar de novo. Dessa vez, eu atendi. Oi, mãe. A voz dela saiu tensa, forçando doçura. Filha, estamos aqui, a porta não abre. Fiz uma pausa. Não por sadismo. Por ritmo. Ué, respondi, calma. Eu nunca ofereci a cabana. Silêncio do outro lado. Dá para ouvir quando alguém engole em seco pelo telefone. Como assim não ofereceu? Ela sussurrou, já com a voz falhando. Meu pai pegou o telefone da mão dela. Você está de brincadeira? Disse, agora sem máscara.
Eu mantive o tom doce. Não, pai. Só estou sendo honesta. Ele respirou fundo, irritado. Você não faria isso com a família. Eu sorri, mesmo sabendo que ele não via. E vocês não fariam isso comigo. Outra pausa. Mais longa. Mais pesada. Atrás dele, dava para ouvir a família murmurando. A tia reclamando. A criança chorando. Você está nos deixando aqui fora. Ele explodiu. Não, respondi, firme. Vocês se colocaram aí. E desliguei. Do outro lado, o caos começou. A mãe chorou. Literalmente. A tia levantou a voz. O primo xingou baixinho. As crianças reclamavam sem parar. Isso é um absurdo. Gritou minha mãe. Depois de tudo que fizemos por ela. O que exatamente vocês fizeram? Retrucou a tia, já irritada. Porque quem está passando frio sou eu. O pai andava de um lado para o outro, celular na mão, rosto vermelho, tentando ligar de novo, como se insistência fosse destravar porta. Isso é humilhação, ele murmurava. Humilhação. E era pública. Gélida. Inevitável. Um carro passou devagar. Olhar curioso. Outro carro parou um pouco mais à frente. Olhar avaliador. Eles estavam virando atração. A tia cruzou os braços com força. Você disse que estava tudo certo. Você garantiu. Eu não sabia que ela ia, ele travou, sem terminar a frase. Que ela ia o quê? A tia apertou. Ter personalidade? Minha mãe tentou intervir. Vamos nos acalmar. Se acalmar. A tia riu, sem humor, eu estou com mala, criança, frio e sem lugar para ficar. O primo já procurava hotel no celular. Tudo lotado, disse, irritado. Tudo. O pai esfregou o rosto com as mãos. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. E não era azar. Era consequência. As crianças começaram a chorar de vez agora. Não aquele choro discreto. Choro alto, sentido, de frio e frustração. Eu falei que não devia vir, reclamou a tia mais nova. Isso é falta de organização, disse o primo. Que vergonha, murmurou alguém. A palavra ecoou. Vergonha. O pai fechou os olhos. A mãe sentou na mala, derrotada. O vento não perdoava. A noite não acolhia. A cabana permanecia muda. Intocável. Soberana. Eles, que chegaram rindo, agora estavam em silêncio. Eles, que se achavam donos, agora eram estranhos do lado de fora. Eles, que mandavam, agora pediam. E não havia quem. No meu apartamento, longe dali, eu estava sentada no sofá, coberta com uma manta, chá quente na mão, olhando a neve pela janela. O celular vibrava sem parar. Eu não atendia. Porque aquela porta fechada? Não era vingança. Era limite. O primeiro a perder a paciência foi o primo mais novo. Ele fechou o celular com força, bufando. Não tem nada. Disse, alto. Hotel, pousada, nada. Tudo lotado. Até aqueles lugares duvidosos. A tia mais velha revirou os olhos. Ótimo. Então vamos dormir na neve agora? Minha mãe tentou manter a postura. Calma, gente, vamos pensar. Pensar em quê? A tia cortou. Em como você anunciou uma coisa que não era sua? O pai se virou para ela, ofendido. Eu não anunciei nada, eu. Você prometeu, ela retrucou. E promessa não cumprida vira vergonha. A palavra voltou a circular. Vergonha. De novo. Como se tivesse vida própria. O vento soprou mais forte, atravessando casacos, entrando por baixo das roupas, gelando a pele. As crianças já não choravam só por birra. Choravam de frio. Mãe, minha mão está doendo, disse uma com a voz fina. A mãe puxou a criança para perto,
tentando aquecer com o próprio corpo. Isso é um absurdo, murmurou, olhando para o marido. Você garantiu. Ele não respondeu. Estava ocupado andando de um lado para o outro, olhando o celular, a porta, o nada. A van, estacionada ao lado, começou a dar sinais estranhos. Um barulho seco ao tentar ligar. Nada. Tentou de novo. Nada. Não, 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 ele murmurava, girando a chave. Silêncio. O primo se aproximou. O que foi agora? A van não liga, respondeu, sem olhar. A tia levou a mão à testa. Perfeito. Só faltava isso. Agora não era só a cabana. Não era só o hotel. Era a saída. Presos. No frio. Na própria decisão. O primo chutou a neve, irritado. Isso está virando piada. E era. Uma piada sem plateia, só vítimas. Minha mãe começou a chorar de verdade agora. Não aquele choro contido, social. Choro desmanchado. Eu só queria um aniversário bonito, soluçava. Em família. A tia respondeu seca. Família não é desculpa para abuso. Silêncio pesado. O pai levantou a cabeça devagar. Abuso é uma palavra forte. Ela encarou. Forte a fazer todo mundo vir até aqui sem ter certeza de nada. Ele abriu a boca, fechou. Não tinha argumento. Só autoridade, e ela estava derretendo junto com a dignidade. Outro carro passou. Diminuiu. Olhou. Seguiu. Eles estavam virando paisagem. Um grupo mal organizado, parado, confuso, do lado de fora de uma casa fechada. O primo tentou ligar para mim. Chamou. Chamou. Nada. Ela não atende, disse, irritado. Claro que não, retrucou a tia. Vocês nunca atendem quando é ela que precisa. A frase bateu. Duro. A mãe olhou para o chão. O pai fechou os olhos por um segundo. Aquela fração de segundo em que a ficha cai, mas o orgulho ainda luta. Vamos resolver, ele disse, sem convicção. Sempre resolvemos. A tia riu. Aquela risada curta, sem alegria. Vocês resolvem quando é com os outros. Quando é com vocês, é drama. A criança mais nova começou a tremer. Mãe, estou com frio. A mãe abraçou, desesperada. Eu sei, eu sei. O primo voltou ao celular. Tem um hotel a 40 minutos, mas é caríssimo. O pai levantou a cabeça rápido. Quanto? Ele mostrou a tela. O pai engoliu em seco. Isso é um roubo. Roubo é o que você tentou fazer, a tia disparou. A palavra caiu como tapa. Roubo. O pai ficou vermelho. A mãe levou a mão à boca. O primo arregalou os olhos. Eu não roubei nada. Ele gritou. Tentou, a tia corrigiu. Só não conseguiu. O silêncio que se seguiu foi cruel. Ninguém discordou. O vento uivou entre as árvores. A neve continuava caindo, indiferente ao drama humano. A mãe se levantou da mala. Vamos para esse hotel, disse, cansada. Não dá para ficar aqui. O pai hesitou. Mas a van. Como se o universo estivesse participando da conversa, o carro deu um estalo seco e apagou de vez. O primo riu, nervoso. Acho que decidiu por você. A tia cruzou os braços. Que fim de festa, hein? O pai passou as mãos pelo rosto. Aquela imagem do homem seguro, mandão, dono da situação, estava desmoronando. Ele começou, mas não terminou. Não tinha o que dizer. A mãe olhou em volta. Para a casa fechada. Para a família irritada. Para as crianças cansadas. Para o marido perdido. O que a gente faz agora? Perguntou, pequena. A tia respondeu. Aprende. Simples. Frio. Direto.
Eles começaram a se organizar, sem coordenação. Mala para um lado. Criança no colo. Gente reclamando. Outros xingando baixo. Ninguém mais seguia o pai. Ninguém mais perguntava. Ninguém mais respeitava. A autoridade evaporou. O primo murmurou para a esposa. Isso nunca mais. A tia mandou áudio no grupo da família. Chegamos e não entramos. Vergonha alheia. Outra tia respondeu. Meu Deus, que vexame. A palavra se espalhava. Vexame. Vergonha. Desorganização. O pai viu. Leu. Empalideceu. Eles estão comentando, murmurou. Claro, a tia respondeu. Você transformou a gente em espetáculo. A mãe tentou defender. Vocês não precisam expor. Precisam sim, a tia cortou. Para ver se aprendem. O pai sentou no degrau da escada, derrotado. A cabeça baixa. O ombro caído. Pela primeira vez, ele não mandava. Não decidia. Não controlava. Ele sofria. Do outro lado da cidade, eu estava em casa. De pijama, cabelo preso, prato de sopa quente na mão. O celular vibrava na mesa. Eu olhei. Chamadas perdidas. Mensagens. Áudios. Não abri. Porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E, pela primeira vez na vida, não era eu a passar vergonha. Não era eu a engolir. Não era eu a ceder. A neve caía do lado de fora da minha janela também. Mas aqui dentro estava quente. A notícia se espalhou mais rápido do que eles imaginavam. Naquela mesma madrugada, enquanto ainda tentavam decidir se chamavam guincho, táxi ou se simplesmente se rendiam ao frio, os celulares começaram a vibrar. Um atrás do outro. Sem pausa. Sem piedade. A tia mais nova foi a primeira a ler em voz alta, sem intenção de ferir, mas ferindo. Gente, é verdade que vocês ficaram para fora da casa? Ela levantou os olhos, constrangida. Estão perguntando no grupo. O pai esticou a mão. Deixa eu ver isso. Ela hesitou. Passou. Ele leu. Engoliu em seco. Mais mensagens entraram. Meu Deus, que vergonha! Como assim anunciaram sem confirmar? Isso é coisa de gente sem noção. Vocês fizeram todo mundo passar frio? A mãe sentou de novo na mala. Os ombros caídos. O olhar perdido. Estão falando da gente, murmurou. A tia mais velha não teve pena. Claro que estão. Vocês se expuseram. O primo bufou. Nunca mais eu entro em coisa organizada por vocês. A frase não era raiva. Era decisão. E decisão dói mais. O pai levantou, nervoso, tentou assumir o controle. Chega! Vamos resolver isso. A tia respondeu na hora. Resolver? Agora? Depois do vexame? Ele travou. Não tinha mais voz. Não tinha mais plateia. Não tinha mais poder. A mãe começou a chorar de novo, mas agora era diferente. Não era frustração. Era humilhação. Eu só queria, a voz falhou. Eu só queria que fosse bonito. A tia respirou fundo, cruzou os braços. Bonito não nasce de imposição. Silêncio. Eles finalmente conseguiram transporte. Caro. Desconfortável. Sem glamour. Sem riso. Sem foto. Entraram em silêncio. Cada um olhando para um lado. Ninguém se olhava nos olhos. O aniversário tinha virado um fardo. Na manhã seguinte, o estrago já estava feito. Não era só no grupo da família. Era nos grupos dos amigos. Nos comentários indiretos. Nas piadas veladas. A tia recebeu mensagem. Vocês foram mesmo até lá e não entraram? Meu Deus!
O primo recebeu. Isso que dá querer bancar dono. A mãe leu uma, apagou, leu outra, apagou. O pai parou de abrir. E então veio o pior. O almoço de domingo seguinte. Aquele que sempre foi território dele. Mesa cheia. Voz alta. Opinião dominante. Dessa vez, silêncio. Ele entrou. Cumprimentou. Ninguém respondeu com entusiasmo. Alguns nem levantaram a cabeça. Uma prima comentou, sem maldade aparente. E a viagem? Foi boa? Silêncio pesado. A tia pigarreou. Melhor não falar disso. O pai sentiu. Sentiu na pele. Sentiu no olhar. Sentiu no espaço vazio ao redor dele na mesa. O respeito tinha evaporado. Durante semanas foi assim. Convites não vinham. Opiniões não eram pedidas. Decisões não passavam por ele. Ele, que sempre mandou, agora era tolerado. A mãe, que sempre organizou, agora era evitada. Quando tentavam justificar, ouviam. Melhor não. Deixa assim. A gente se vira. O isolamento foi se instalando devagar. Sem briga. Sem discussão. Sem grito. Só ausência. E a ausência grita mais alto que confronto. Em uma das poucas vezes que me viram, minha mãe tentou sorrir. Filha. Eu esperei. Ela respirou fundo. Você podia ter avisado. Eu mantive o tom calmo. Eu não fui consultada. Ela baixou o olhar. O pai, ao lado, não falou nada. Não porque não quis. Porque não pôde. A autoridade dele tinha acabado naquela porta fechada. E ele sabia. Em casa, sozinha, eu senti algo novo. Paz. Não aquela paz romântica de propaganda. Paz real concreta. Silenciosa. Aquela paz de não estar mais se explicando. De não estar mais se defendendo. De não estar mais cedendo. Troquei as cortinas da cabana. Mudei a disposição dos móveis. Comprei uma poltrona nova para a lareira. Sem avisar. Sem pedir. Sem justificar. Porque agora, não havia mais confusão sobre quem mandava ali. Postei uma foto simples. Neve. Céu limpo. Uma xícara na mão. Legenda. Silêncio, frio e tranquilidade. Nenhuma indireta. Nenhuma provocação. Não precisava. A mensagem já tinha sido entregue. O pai nunca mais mencionou a cabana. A mãe nunca mais anunciou a nada em meu nome. A família passou a medir palavras comigo. E não por medo. Por respeito. Que é diferente. E melhor. Eles pagaram com o que mais valorizavam. Imagem, controle, posição. Eu ganhei o que sempre quis. Limite, autonomia, dignidade. Sem grito. Sem cena. Sem escândalo. Só consequência. Porque, no fim, ninguém caiu por minha causa. Eles caíram. Porque acharam que podiam passar por cima. E descobriram que não podiam. Terminamos mais uma encantadora de história no canal. Até o próximo vídeo.